Lucas 19, do versículo 1 ao versículo de número 10. Os irmãos irão acompanhar a leitura. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Pai Santo, Deus amado, nós glorificamos o Teu nome, muito gratos por tudo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, gratos pelo privilégio de nos reunirmos em Tua presença nesta noite, sendo aceitos por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o Senhor, mais uma vez, venha falar e tratar o nosso coração, ó Deus, para a Tua glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua epístola aos Coríntios, ele exortou aqueles irmãos dizendo: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. E esta exortação de Paulo a uma igreja que ele mesmo se dirige como sendo santos ou santificados em Cristo Jesus, ela deve servir de alerta para cada um de nós que estamos e fazemos parte do povo de Deus e que estamos caminhando após Jesus. Essa exortação precisa estar bem viva na nossa mente, porque segundo o que Paulo está perguntando e exortando aqui aos coríntios, é bem provável que dentro da igreja do Senhor existam muitas pessoas que, apesar da profissão de fé, não estão na fé. Apesar de fazerem uma declaração formal, não vivem como cristãos, muitas vezes enganando a elas mesmas. Pessoas que são também exortadas por Tiago quando ele diz: olha, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem só ouve a palavra está se enganando a si mesmo. Cristãos precisam constantemente examinar a sua fé, fazer um exame sério acerca da sua fé. E o texto lido nos dá um bom exemplo daquilo que nós devemos observar na nossa vida, na nossa caminhada cristã. O texto trata de um homem publicano chamado Zaqueu que queria ver Jesus. A história é bem conhecida, todos os leitores da Bíblia estão bem familiarizados com o personagem, com Zaqueu. Um publicano era um agente, geralmente um judeu, que pagava ao império pelo direito de cobrar impostos em uma determinada cidade. Ele então ia ao império, pedia essa licença ou comprava esse direito, e ele ia nos seus compatriotas e então cobrava um imposto. O que acontecia então? Se o imposto, colocar em reais, para a gente entender, fosse R$20, o publicano poderia cobrar, além dos R$20 de imposto, um valor a mais, R$25. Esses R$5 seria então o salário
do publicano. E aí então está um problema, desde o início do mundo, ou desde que houve o pecado no mundo, que é o problema da corrupção. Com tudo isso diante de si, não eram poucos os publicanos que se corrompiam e que cobravam muito além daquilo que era devido. Resultado, os judeus acabavam odiando os publicanos. Os publicanos não podiam sequer frequentar as assembleias no templo, porque eles não eram bem-vindos. Se você lembrar da parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, Jesus está contrastando então um homem que é bem visto entre os judeus, que é o fariseu, o senhor, o doutor da lei, e um publicano que é muito mal visto pelos judeus. São estes dois homens que sobem para orar na parábola que Jesus conta. Pois aqui então está um homem desses, um publicano. Jesus, aqui no capítulo 15 do mesmo evangelho de Lucas, está ali recebendo publicanos, e veja o que acontece no versículo 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Isso só para você entender como é que os publicanos eram vistos. Jesus recebe estes homens e ele disse: olha, o tipo de gente que Jesus anda, olha o tipo de gente que é recebido por esse rabi, por este mestre. E então, voltando ao nosso texto, o texto mostra que no versículo 1, Jesus entrava em Jericó, atravessando a cidade, e aí então Lucas anuncia quem é este homem. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. E é bastante interessante você observar os detalhes que Lucas começa a mencionar a respeito deste homem. Ele não era somente um publicano, mas o maioral dos publicanos e um homem rico. E por que é importante você notar isso? Porque se você voltar aí uma página da sua Bíblia, você vai perceber que lá no versículo 18, do capítulo 18, Jesus vai tratar destes que têm muitas riquezas. Diz o texto que certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem que se aproxima de Jesus, querendo saber o que ele faria de bom para herdar a vida eterna. E depois então de Jesus falar a ele que ele deveria cumprir os mandamentos, dele ter dito: mas eu cumpro desde a minha meninice, e Jesus demonstrar aqui que ele não cumpria, na verdade ele era um transgressor da lei. E como é que Jesus faz isso? Ao mandar, lá no versículo 22, ele dar ou doar toda a sua riqueza. Veja, uma coisa ainda te falta: vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E Lucas continua dizendo: ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, ele tinha muito dinheiro. Qual foi o resultado dessa história? Está aí nos versículos 24 em diante. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E ele fala isso para desespero dos seus discípulos. Jesus ainda fala mais: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E Jesus não está falando aqui que de forma figurada, como muitos dizem, né? Falando que camelo era uma linha muito grossa, muito difícil de passar no buraco da agulha, ou que a agulha era um buraco no muro, onde o camelo passava meio espremidinho. Não, Jesus está falando de fato de um camelão e uma agulha. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que Jesus está falando isso? Porque este homem que chega diante de Jesus dizendo: o que eu farei de bom para herdar a vida eterna, aparentemente querendo fazer coisas boas de fato, e querendo algo bom, que é a salvação,
ele demonstra que o seu coração está apegado às suas riquezas, que ele é escravo das suas riquezas. Então Jesus está falando de fato de algo difícil, um rico entrar no reino de Deus. É por isso que no verso 26 os discípulos fazem a pergunta: sendo assim, quem pode ser salvo? Por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque muitos ali viam a prosperidade financeira como um sinal da bênção de Deus. Então, se um homem riquíssimo, que é abençoado por Deus, dificilmente vai ser salvo, quanto mais pescadores, que deixam suas redes para seguir agora o Mestre. Quem pode ser salvo? Jesus responde: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aí então Jesus vai colocar de forma bem clara, bem categórica, que a salvação não depende do homem, mas depende de Deus. Ela está nas mãos de Deus e Ele salvará, apesar disso ser impossível para os homens. Sobretudo para homens como esse, que tem o seu coração na riqueza. Então, no contexto, Lucas já havia mencionado o problema da riqueza. E agora então, quando ele menciona este homem que vai ver Jesus, ele está dizendo que ele é um homem que é o maioral dos publicanos e que é rico. E o verso diz, 3, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu, o texto parece mostrar que ele tentava ver e tentava espichar o olho, e a multidão envolvia Jesus, e ele muito baixinho não conseguia então ver aquele mestre. Qual foi então a solução que ele encontrou? Diz aí o verso 4: correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E agora então há uma esperança. Ele quer ver Jesus e ele sobe naquela árvore e fica esperando Jesus passar com a multidão. Você sabe o resto da história. Você sabe que Jesus chamou Zaqueu para descer da árvore, dizendo que queria ir até a casa dele. Ele vai lá e o texto termina com uma afirmação categórica. Veja o verso 9: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então veja o contexto. Você tem um rico querendo pretensamente a salvação, perguntando a Jesus o que ele faria de bom para herdar a vida eterna. E quando Jesus então mostra que a fé declarada precisa ser prática, e a prática naquele caso seria: vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Este homem sai triste. Este outro rico, a história termina diferente. A história termina com a declaração formal de que houve salvação nessa casa, e liga este homem ao patriarca, ao pai da fé. Este também é um filho de Abraão. E quando você olha para o texto, você percebe que antes dessa declaração de Jesus, há alguns indícios, algumas evidências práticas dadas por Zaqueu, que evidenciavam o seu novo nascimento. Eu comecei dizendo que nós precisamos ter bem claro na nossa mente aquilo que Paulo diz: examinai-vos para ver se de fato estáis na fé. E aqui então você tem alguns indícios na vida de Zaqueu e que precisa estar também na sua vida, para que você verifique se de fato você está na fé. Primeiro deles, o que você vê na vida de Zaqueu que aponta para um homem que realmente nasceu de novo? O que você vê aqui é uma obediência pronta e alegre. Veja os versos 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com
alegria. Jesus então, passando por aquele lugar, olhou para a árvore onde estava o pequenino Zaqueu e dá uma ordem: desça, me convém ficar hoje em tua casa. Veja que interessante, Zaqueu não conhecia Jesus. Já imaginou alguém chegar para você de supetão, olhar e bicho, olha, venha, hoje me convém ficar na sua casa? Que negócio é esse? Jesus se dirige diretamente àquele homem. Jesus conhece o coração daquele homem. Jesus sabe do desejo daquele homem de vê-lo. Afinal de contas, quando você olha para toda a Escritura e para o ensino todo da Escritura, você se lembra de que ninguém vai a Jesus se o Pai que enviou não o trouxer. Se Zaqueu então está com este desejo de ver a Jesus e de estar com Jesus, é porque ele está sendo atraído pelo Senhor. Ele ouviu da fama de Jesus, ele ouviu deste homem que faz milagres, deste homem que ensina como nenhum mestre nunca havia ensinado, e ele então tem um grande desejo no seu coração de ver ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele ouve esta ordem, diz o texto que ele a toda pressa desce, ele não questiona, ele não fica pensando, mas quem esse homem pensa que é para estar na minha casa? Como é que pode um negócio desse? Ele não questiona as ordens do Senhor Jesus. Está aqui o maioral dos publicanos, frente a frente com um mestre que não era rico, muito longe disso. Segundo ele mesmo, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Apesar de ser o Deus todo-glorioso, ele se fez pobre por amor de nós, é isso que o apóstolo vai dizer. Então, humanamente falando, você tem um homem poderoso, influente na sociedade, diante de um simples mestre, mas um mestre que fala com excelência, que fala com autoridade, um mestre que ao ensinar, deixa as pessoas maravilhadas com a sua doutrina. Ele faz bem então em ouvir este mestre, em obedecer a este mestre, e não há murmuração. Ele faz isso com toda alegria. A obediência às palavras de Jesus não foi um peso para este homem, mas ele se agrada em obedecer. Essa é uma marca dos cristãos. Os cristãos não veem os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor, como um peso. João vai nos lembrar isso. Ora, os seus mandamentos não são penosos, eles são penosos para aqueles que não conhecem a Cristo. Para aqueles que não conhecem a Cristo, mais do que penosos, os mandamentos são uma loucura. Mas para aqueles que se encontram com o Redentor, para aqueles que são salvos pelo Redentor, os mandamentos precisam ser o prazer. Nós estamos vendo isso no Salmo 119 pela manhã. O salmista declara isso: os teus mandamentos são o meu prazer, os teus mandamentos são a minha alegria. E aqui então Zaqueu demonstra esta alegria em obedecer ao seu Redentor. Obediência essa que pode ser vista em outros lugares. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus se apresenta a Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão não questiona, simplesmente o texto diz: partiu, pois, Abraão da sua terra. Prontamente, na hora. Em Lucas, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5, se você olhar para lá, vire aí as páginas da sua Bíblia. Você terá outro publicano, verso 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, ou Mateus, o evangelista, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. O publicano Levi tem a mesma
atitude. Lá em Atos capítulo 8, você vai ter 2 diáconos se destacando dentro do corpo dos diáconos, Estevão e Filipe. Eles começam a proclamar a palavra, pregar com sinais e prodígios. Filipe está pregando, a multidão está indo atrás de Filipe, e de repente então ele ouve de Deus que ele deveria sair dali e ir para um lugar, para um caminho que se achava deserto. E aí então o texto diz, ele se levantou e foi. Mais uma vez você vê uma obediência alegre, e que aparentemente, talvez, muitos pensassem assim, não faz o menor sentido tirar Filipe daqui de onde ele está pregando para tanta gente, para este homem para um lugar que está deserto. Mas ainda assim ele vai, ele se levanta, ele obedece o seu Senhor. Em Mateus 4 você tem mais 2 apóstolos, Pedro e André, que ouvem de Jesus, vinde após mim, e eles imediatamente deixam as suas redes, eles seguem a Jesus. Essa é uma característica de crentes, obediência pronta e alegre, mas como eu disse, essa obediência, ela é produzida pelo próprio Senhor. Naturalmente, os homens não obedecerão a Cristo. Naturalmente, os homens tomarão os seus próprios caminhos. Mas quando o Espírito de Deus chama de forma irresistível, o resultado é aquele que Jesus estabelece lá em João: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E você percebe isso no texto de Zaqueu. Zaqueu queria ver a Jesus, obedeceu a Jesus, foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo que esta é uma evidência que você precisa estar atento? Porque por mais que pessoas que não creem em Jesus, creiam em Jesus, não deem ouvidos a Ele, há muitos como aqueles que Jesus cita lá naquela parábola do semeador, que de imediato parecem receber a palavra, mas logo se esfriam, mas logo vem o passarinho e rouba a palavra, ou vem os espinhos e sufocam a palavra, e pessoas que aparentemente estavam na fé, vêm a sucumbir. É por isso que você precisa cuidar, para não ser simplesmente alguém que aderiu a um grupo religioso, que está junto, talvez porque nasceu num lar cristão, foi ensinado desde pequeno assim, e isso é comum, é a sua tradição, ou porque você encontrou ali um ambiente que você gosta. Você precisa verificar o seu coração constantemente, a fim de saber, ou de verificar, se o fato de você estar no meio dos santos é por causa do seu amor ao Redentor. E você verifica isso na forma como você olha para os mandamentos. Se você tem sido obediente, ou se diante dos mandamentos do Senhor você tem murmurado, você tem achado muito pesado. Como é que você tem se relacionado com os mandamentos do Senhor? Você tem visto isso na sua vida? Essa obediência pronta, essa alegria em poder servir ao Senhor? Você busca compreender a vontade de Deus? Você busca ouvir a voz do Senhor que ecoa na palavra? Porque não são poucos aqueles que dominicalmente se assentam nos bancos das igrejas, ouvem a voz do Senhor, mas não colocam em prática. Talvez até digam assim: poxa, o sermão de hoje foi muito bom, mas a prática não vem acompanhando a profissão de fé feita no domingo, de muito boa essa palavra, em uma bênção. Quanto a estes, nós sabemos que João, na sua primeira epístola, diz: sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. É quando ele vai dizer que os mandamentos não são penosos. Eles precisam ser a alegria da sua alma. E quando João fala disso, ele está
estabelecendo de fato um teste prático entre aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Porque não adianta afirmar que você conhece a Cristo desprezando os seus mandamentos, desprezando a sua lei, desprezando a sua direção. Não dá para dizer que é de Cristo tentando andar pelos seus próprios caminhos. Mas é preciso ter o mesmo prazer expresso pelo salmista lá no Salmo 119, quando ele diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Ou como Davi vai expressar: quanto amo a tua lei e a minha meditação de dia e de noite. Ou em outro lugar, onde ele vai dizer que os mandamentos são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilado dos favos. É assim que cristãos olham para os mandamentos. E é assim que você precisa verificar na sua vida. Seu coração tem sido pronto em atender a voz do Senhor? Zaqueu nos mostra mais, a sua história nos mostra mais. Você percebe que aqueles que estão em Cristo evidenciam isso com uma vida mudada, uma mudança de atitude, ou como nós comumente dizemos, uma conversão. Veja o versículo de número 8. Lucas 19, verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Este homem agora, que estava doido para ver Jesus, e que recebe Jesus em sua casa, evidencia o seu novo nascimento, mostrando uma disposição diferente no seu coração. De novo, é preciso lembrar, Zaqueu, homem rico, maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe dos agentes locais, ele coordenava os agentes locais. Um homem que possivelmente se preocupava bastante consigo, conseguiu enriquecer com a sua profissão, agora se mostra preocupado com aqueles que estão ao seu redor, se mostra preocupado com aqueles que estão à sua volta. Como eu disse, os publicanos, eles eram odiados porque eles enriqueciam ilicitamente às custas de cobrança indevida de impostos. E aquele que enriquece ilicitamente é porque ele não pensa em mais ninguém senão em si. Olhe para o nosso país e olhe para os problemas que nós temos na política e de corrupção, e muitas pessoas morrendo nas filas de hospitais e dinheiro de saúde sendo roubado. Pessoas que olham somente para o seu umbigo, que não estão nem um pouco preocupadas com aqueles que estão à sua volta. Mas este homem agora, ele muda a sua perspectiva. Ele toma uma resolução no seu coração: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E aí talvez você precise lembrar do rico anterior, lembra? Aí você fala: mas Jesus tinha falado para o outro dar tudo. Mas perceba algo, Jesus não mandou esse aqui fazer nada. Aquele outro, Jesus disse: dê tudo o que você tem, porque ele se aproxima de Jesus, mostrando que ele faria qualquer coisa para herdar a vida eterna, dizendo que ele já cumpria a lei, ou seja, ele já estava habilitado para ser salvo. E Jesus quer demonstrar que ele ama as riquezas, e então ele diz: vende tudo que você tem, ou dê tudo que você tem. Este homem, ele não ouviu palavra semelhante de Jesus, mas prontamente, ao encontrar Jesus, ao entender agora que em Cristo há a maior das riquezas, ele mesmo propõe em seu coração dar metade dos seus bens aos pobres, e se propondo também a deixar de fazer aquilo que é errado. Ele diz, veja lá,
E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Há uma disposição em Zaqueu em tomar uma nova direção, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho oferece a você uma nova perspectiva da vida. Sem Cristo, os homens vivem para si mesmos. Em Cristo, você é habilitado a amar a Deus e amar ao próximo. Sem Jesus, até mesmo um pretenso amor ao próximo é egoísta, é pecaminoso, porque amor verdadeiro só para aqueles que estão em Jesus Cristo. Só aqueles que foram já alvo deste amor maravilhoso e grandioso do Redentor, estes podem então se dispor a amar aqueles que estão à sua volta, podem se dispor a pensar menos em si mesmos e mais nos outros, fazendo aquilo que Paulo vai ordenar, considerando os outros superiores a si mesmos, colocando-se numa posição de servos. Só quem ama Cristo pode expressar fé nos moldes de Tiago, que vai confrontar as pessoas que dizem ter fé, mas que não mostram isso na prática, dizendo: mostre a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras vou mostrar a minha fé. É isso que você vê neste homem. As suas obras demonstram que ele compreendeu o Evangelho, que ele compreendeu a sua necessidade de Cristo e que ele compreendeu que ele precisa mudar de direção, que ele precisa se portar de outra maneira. Quando você olha para isso e confronta com todo o ensino da Escritura, você percebe que está ocorrendo aqui aquilo que Paulo vai ordenar, por exemplo, aos Efésios. Dê uma olhada lá na epístola aos Efésios. Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, diz assim o texto da palavra de Deus: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E por que é que os crentes precisam agir assim? Veja os versículos anteriores a todas essas ordenanças. No versículo 17, Paulo começou dizendo assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo está dizendo, há 2 tipos de caminhar: há o caminhar dos gentios, há o caminhar daqueles que agora são santificados pelo Senhor Jesus Cristo. Não ande mais conforme aquele antigo caminhar. E ele continua: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompem
segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo está dizendo: pegue aquele velho homem e se dispa dele, tire a roupa do velho homem. Mas não basta isso, não basta tirar a roupa do velho homem, você precisa vestir a roupa do novo homem. Você deixa de ser semelhante a Adão, você passa a ser semelhante a Cristo. Essa é a mudança de atitude que provém de um coração santificado, porque agora em Jesus Cristo você ganha uma nova identidade. Você morre para você mesmo, você é capacitado a mortificar os desejos da carne. E nós estamos vivendo dias tão esquisitos, que a discussão do momento é se existe, por exemplo, uma identidade homossexual. Essa é a discussão do momento, onde muitos vão dizer: não, ele é cristão gay, como se a homossexualidade fizesse parte da identidade do indivíduo, e não há problema desse indivíduo se declarando cristão, não há problema desse indivíduo ter desejos homossexuais, desde que ele não pratique, desde que ele se torne um celibatário. Nesse caso, ele pode até mesmo ser um homossexual, e ele pode ser ordenado pastor da igreja. Hoje eu vi um pretenso pastor defendendo isso. E por que esse discurso está errado? Porque não basta simplesmente você parar de fazer o que está errado. É o que Paulo está mostrando aqui. Ele está mostrando isso, por exemplo, com um ladrão. Aquele que furtava, não furte mais. Então, segundo o critério destes, seria o seguinte: olha, tudo bem, eu até tenho desejo de roubar, mas eu não roubo mais. Não, a evidência de que você encontrou a Cristo não é essa. A evidência de que você encontrou Cristo é que você não rouba mais, e além disso, você trabalha com as suas próprias mãos para acudir, para dar a quem tem necessidade. É isso que demonstra a mudança de vida. Não é simplesmente parar de roubar. Porque um dos problemas do ladrão é a sua preguiça de trabalhar. É mais fácil pegar o que é do outro. Pois se alguém deixa de trabalhar, mas deixa de roubar, mas continua preguiçoso, não quer trabalhar, ele não demonstrou mudança alguma. Ah, mas eu não tenho desejo pelo trabalho. Pois então cultive esse desejo no seu coração. Peça ao Senhor que purifique, santifique a sua vida, a fim de que você agora deseje trabalhar, e mesmo que você não deseje trabalhar, trabalhe. Trabalhe, porque é uma ordenança do Senhor. Trabalhe e tenha como acudir o necessitado. Veja então que estar em Cristo é mais do que parar de fazer algo errado, mas é ter uma mente transformada, um coração transformado, que vai fazer com que você tome atitudes corretas, para a glória de Deus. Porque o mesmo Deus que salva homens do inferno, santifica suas vidas e purifica pensamentos, palavras, atitudes. Porque se deixarmos de crer nisso, deixaremos de crer na conversão. Paulo entendia que Cristo de fato lava pecadores, e é por isso que ele diz, quando ele escreve aos Coríntios, que naquela igreja havia muitas pessoas que outrora foram efeminados, sodomitas, foram pessoas bêbadas, mas Paulo diz: tais fostes, vocês não são mais isso, a sua identidade é outra. Quem está em Cristo tem a sua atitude mudada, mas não é algo externo, é algo que provém de um coração que foi restaurado pelo Senhor e que está sendo santificado pelo Senhor. Zaqueu demonstra essa mudança de atitude. Você precisa demonstrar com a sua vida a sua fé, demonstrar que você agora tem uma outra perspectiva.
diferente daquela que você tinha antes de Cristo. Porque antes de Cristo, os homens, como eu disse, viviam para si mesmos. E se você continua vivendo de forma egoísta, e se você continua vivendo como se a única coisa que importasse no mundo fosse você e a sua felicidade, você ainda não entendeu corretamente o que Cristo tem feito na sua vida. E o quanto Ele tem habilitado você a honrá-lo, fazendo muitas vezes coisas que você não gostaria de fazer. Eu gosto muito de J. Adams, da sinceridade dele, quando ele fala a respeito do amor para um casal que está querendo se separar e então ele dá o exemplo de uma pessoa dizendo assim: mas eu não amo mais, por que eu vou continuar esse casamento se eu não amo mais? Você vai continuar esse casamento porque Deus ordenou que você amasse. Mas eu não sinto isso, eu não estarei sendo um hipócrita? E aí o que ele vai dizer é o seguinte: todo dia de manhã, quando eu acordo, eu fico morrendo de vontade de permanecer na cama. Eu puxo um pouquinho de novo a minha coberta e desejo não sair da cama. Mas aí eu me levanto e vou trabalhar. Você acha que isso é hipocrisia? Eu falo, não é hipocrisia. O que seria hipocrisia? Hipocrisia seria você dizer que está gostando de levantar para ir trabalhar. Isso é hipócrita. Eu não estou gostando, mas eu vou. Eu vou porque o meu Senhor me ordenou. Eu vou porque eu vou para honrar o meu Senhor. E para honrar o meu Senhor, muitas vezes eu vou ter que mortificar os desejos da carne. Sabe o que significa isso? Negar a si mesmo, negar a sua vontade. Essa é a nova disposição do coração. E é isso que você precisa evidenciar a cada dia. Mas há cristãos que vão dizer: não, pastor, eu sempre fui desse jeito, né? Tem jeito não, eu não vou mudar, meu estilo é esse. Não existe estilo assim, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito, de alguém que falou assim: pau que nasce torto, morre torto. E aí o pastor falou assim: não, eu conheço um carpinteiro muito bom. Jesus, por sinal, era um carpinteiro, né? Então esse negócio de pau que nasce torto com Jesus não funciona. O Senhor transforma vidas. Zaqueu, um homem que vivia para si, está pensando no próximo. Uma última evidência: aqueles que estão em Cristo evidenciam isso, corrigindo os erros. Veja o versículo 9. Não, desculpa, ainda o versículo 8, finalzinho. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele recebe Jesus em casa, ele diz que vai dar metade dos seus bens aos pobres, e agora ele está dizendo: olha, se porventura eu defraudei alguém, eu vou corrigir, eu vou devolver 4 vezes mais. E esse texto é alvo de disputa entre os intérpretes, porque alguns acham que as palavras de Zaqueu refletem aquilo que ele já fazia. Alguns acham que Zaqueu está confessando, dizendo assim: e aqueles que eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Outros vão dizer: não, essa é uma atitude que ele vai tomar dali para frente. Mas veja, seja qual for o caso, o que Zaqueu está mostrando aqui, ele vai corrigir o erro. Ele vai começar a fazer de forma diferente. Particularmente, eu creio que ele está dizendo aqui, de fato, que ele vai corrigir o que ele já tinha feito. Aqueles a quem tenho defraudado, eu vou restituir. E ele então está indo além daquilo que a lei determinava, porque em caso de roubo, o dinheiro deve ser devolvido por inteiro e mais a 5ª parte. Zaqueu está dizendo que vai devolver 4 vezes mais. E quando então ele declara isso, logo depois de tudo isso é que Jesus vai dizer: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu mostra disposição no seu coração em corrigir o problema. E isso é importante, tão importante, que lá em Mateus
Jesus havia dito o seguinte: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Jesus está dizendo: olha, você quer adorar a Deus? Vai lá e corrija o que está errado. Isso envolve pedir perdão a Deus, isso envolve pedir perdão ao próximo. E por que é importante esta questão aqui? Porque muitos vão dizer: não, tudo bem, eu me arrependi, eu sei que eu estou errado, mas eu não corro atrás de corrigir aquilo que eu posso corrigir. É claro, há coisas que não vão ser possíveis de serem corrigidas. Há pecados, o roubo, por exemplo, você pode ir lá e devolver. Mas no caso de Davi, que matou um homem, como é que ele restitui a vida daquele homem? Há circunstâncias em que não vai dar para restituir nada, mas todas as vezes que for possível restituir e corrigir, é uma evidência cristã de novo nascimento, aqueles que fazem e que procedem dessa maneira. Essa semana alguém trouxe de volta uma notícia de uns 2 anos sobre o Benny Hinn. Alguns aqui conhecem o Benny Hinn, que ficou multimilionário pregando a teologia da prosperidade, enganando muita gente. E nessa reportagem de uns 2 anos atrás, ele disse que renegava essa teologia errada e agora ele queria pregar corretamente. E aí um comentou lá: e vai devolver o dinheiro? E o que ele vai fazer com o dinheiro desse tempo todo? Vai doar ou vai continuar usufruindo do dinheiro roubado? Porque foi roubado. O evangelho, um dinheiro pregado por um evangelho falso, é um dinheiro roubado. Ou pessoas que roubaram muito aí agora na vida pública: não, agora eu vim para a igreja. E aí, e o dinheiro? E esse fruto todo aí do pecado? Vai doar para alguém? O que vai acontecer? Mas as pessoas às vezes querem seguir a Cristo e querem esquecer de fato tudo que fizeram. Esquecer a ponto de não ter nem que devolver mais. Zaqueu está mostrando um princípio importante aqui. E você precisa, naquilo que é possível, buscar corrigir o que você fez de errado. Você falou de alguém, corrija. E corrigir é pedir perdão a Deus, pedir perdão à pessoa. E se for possível, pedir perdão na frente das pessoas com quem você tratou e fez mal, ou falou mal daquela outra. Isso é a evidência de novo nascimento, de que Cristo habita no coração. No início do sermão, eu tinha dito que o autoexame é algo necessário. A Bíblia ordena isso. Examinai-vos a vós mesmos. Aqui você tem algumas evidências que você precisa verificar na sua vida: obediência pronta e alegre, mudança de atitude, correção do erro. O Jesus que salva do inferno concede a você um novo coração, concede a você uma nova disposição. É claro, porque a obra de Cristo já foi feita e ainda não foi completada. Você estará daqui para a eternidade lutando para corrigir estas coisas. Muitas vezes o coração mesmo redimido não vai querer colocar em prática aquilo que a Escritura diz. Momento em que você deve buscar ao Senhor e clamar ao Senhor para que Ele habilite você a mortificar os desejos do seu coração. E Ele faz isso. E Ele promete ajudar os seus filhos. Porque se isso é verdadeiro na vida de Zaqueu, o maioral dos publicanos, que foi salvo, sendo constatado que ele também era um filho de Abraão, e o texto termina dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A partir do momento
em que o perdido é salvo, ele agora tem novo caminho, ele tem nova direção, ele tem nova disposição no coração. Se você se examina e pensa, eu tenho falhado nisso, mas eu tenho procurado, eu tenho lutado contra o meu pecado, graças a Deus por isso. Mas se ao se examinar, você verificar que você está muito confortável, que você não está nem pensando nessas coisas, isso não faz a menor diferença, cuidado. Cuide para que você não tenha simplesmente aderido a uma religião, em vez de ter sido transformado dia a dia pelo Evangelho do Senhor. Demonstre com as suas obras a fé que você professa ter no Senhor Jesus Cristo, porque pecadores que são salvos por Cristo, eles são salvos para evidenciar dia a dia aquilo que o Senhor está fazendo em suas vidas, transformando dia a dia pecadores que eram muito parecidos com Adão e que agora deixam cada vez mais para trás esta imagem e se tornam, pelo poder do Espírito Santo, cada dia mais parecidos com o Redentor das nossas almas.